Ei, gente, tudo bem? Vamos lá? Que tal fazermos algumas questões sobre eletromagnetismo? Que tal fazermos algumas questões sobre a força magnética em fios retilíneos e condutores? Observe essa. Uma barra fina de cobre. Cobre, ele é um elemento condutor de eletricidade. Sim, ele é um metal, cujo comprimento, esse comprimento vale 0,5. Esse comprimento da barra, 0,5 metros. Metros, tá joia? Essa barra, ela tem massa 0,1 quilogramas. Sistema internacional. No local, G vale 10 metros por segundo ao quadrado. Já associou massa, aceleração da gravidade, peso. Essa barra está inicialmente suspensa por 2 fios. Lembrou? Mecânica newtoniana, dinâmica, fio, tração, tensão, fio puxa, fio nunca empurra. Essa barra está inicialmente suspensa por 2 fios em suas extremidades. Observou? Essa barra, ela está imersa em um campo magnético uniforme B de valor, de módulo, de intensidade. Esse B vale 10 Tesla, conforme ilustra a figura. Gostaria de lembrá-los o seguinte, que esse xizinho aqui é aquela direção do eixo perpendicular ao plano do quadro, plano do seu papel aí, tá legal? E esse xizinho indica que esse B, no caso a grandeza física, o campo magnético, pode ser qualquer grandeza física, mas aqui é o campo magnético. O campo magnético, ele está saindo dos nossos olhos e indo para o quadro. Ele está furando o quadro. Se está furando o quadro, xizinho entra ou sai? Pensou em entra? Acertou. Campo magnético está entrando, furando o quadro. Se fosse uma bolinha, sairia do quadro, furaria o olho. Tá ótimo. Aqui está o grande lance da questão. Para anular as trações ou tensões nos fios que suportam a barra de cobre, é necessário que uma corrente elétrica, e olha aqui a corrente elétrica, seja aplicada no sentido indicado no esquema. Observa que a barra está na horizontal, a corrente está na horizontal, da esquerda da barra para a direita da barra. O objetivo é calcular o valor da intensidade de corrente elétrica. Veja bem, entenda bem. Caso não houvesse a corrente elétrica, nós ficaríamos da seguinte forma. Olha só como é que nós, o que teríamos em termos de forças. Então vamos lá. A força peso da barra, que é M vezes G. Ok. Nós teríamos, não estamos falando sobre a corrente elétrica, nós teríamos a tração referente a um fio, ok? Aqui é o outro fio, tá? São 2 fios. E aqui teríamos a outra tração, referente, evidentemente, ao outro fio. Deixa eu dar uma melhoradinha aqui, ó. Tração, fio puxa, nunca empurra. Do primeiro fio, tração no segundo fio. Entenda bem, caso não houvesse circulação de corrente, nesta situação, nós teríamos que T mais T igual ao peso. Essa seria a situação. Mas a questão pede, a questão quer isso daqui, olha, para anular
as trações nos fios. Nós vamos acabar com as trações nos fios. Vai ter fio, mas o fio não vai produzir tração nem tensão. Para acabar com a tração no fio, circula uma corrente elétrica, produz uma força magnética, que nós vamos ver, a fim de que as trações, então, sumam, deixem de existir em termos de solução. Tá legal? Bom, olha só. Se você quiser interpretar melhor, vamos trazer para cá. T mais T vai ser igual a P. Só que o objetivo aqui é zerar essas trações. Para zerar as trações, temos que ter uma força para cima que cancele a força peso. Isso daqui em questão, olha, vai ser igual a zero. Que força será essa que substituirá as trações nos fios, para que elas possam ser canceladas? Bom, o que se fez? Circulou-se uma corrente, vai produzir uma força magnética. E que força magnética, então, será essa? Em fios. E como funciona a regra da mão direita para a gente encontrar o sentido dessa força magnética? Vou mostrar então para vocês. Vamos lá? E então, vamos finalizar nossa análise. Zeramos as trações. Essas trações, então, serão substituídas pela força magnética. Olha só, gente. Essa força magnética certamente estará orientada para cima, para que se possa manter o equilíbrio estático. Essa foi uma dedução estática. Agora, eu gostaria de confirmar pela regra do tapa, a regra da mão direita, a regra para a força magnética em fios. Vamos comprovar para ver se isso está certo? Então vamos lá. A mão direita tem esse posicionamento, onde o polegar deve estar no sentido da corrente elétrica. Aqui está o polegar. E aquele comentário no início do xizinho, que é o campo magnético entrando. E os demais dedos para determinação da força magnética, eles devem estar no sentido do campo magnético. Então, o campo magnético está entrando, então nossos dedos, os demais dedos, no sentido entrando para B, aqui entrando. Vamos à mão então? Polegar, direção e sentido da corrente elétrica, e os demais dedos furando o quadro, porque B está entrando. Observa, essa é a posição da mão. Vamos dar o tapa? Vamos empurrar? Empurrou. Vamos dar o tapa? Empurrou para cima. Força magnética vertical para cima. Está certo. Conclusão por estática, conclusão pela regra da mão direita. Perfeito, perfeito. Em todos os sentidos, está correto. Meu questionamento a vocês agora é o seguinte. Qual vai ser a expressão para cálculo da força magnética? Lembra? Lembra sim. Quando a corrente elétrica e o campo I e B são perpendiculares, quando I e B são perpendiculares, θ igual a 90 graus. Se θ vale 90 graus, o seno de 90 graus é igual a 1. Por que eu estou escrevendo isso aqui? Olha aqui. Por que eu estou escrevendo isso daqui? Porque a fórmula da força magnética é B vezes I vezes L vezes o seno de θ. Porém, então vamos lá, vamos escrever aqui. B, I, L, seno de θ vai ser igual ao peso, que é M vezes G. Porém, esse seno de θ aqui, ele vai sumir, porque seu valor é 1. Então, ficamos apenas com B, que é o campo magnético, que está dado na questão.
vale 10. Então, 10 vezes I, que é o objetivo da questão, calcular a intensidade da corrente elétrica, vezes L é a extensão, é o comprimento da barra de cobre, que nós temos também, 0,5, igual a massa em questão, que é a massa da barra de cobre, nós temos também 0,1, vezes o campo gravitacional de G, que vale 10. Ok? Solução da questão, solução rápida. 10 de um lado, 10 de outro. Nós vamos cortar e vamos chegar à conclusão que a corrente elétrica I vai ser 0,1 sobre 0,5. 0,1 sobre 0,5 é a mesma coisa que 1/5. 1/5. 0,2, se é a corrente elétrica, é o ampere. É a solução, então, dessa belíssima questão. Ok, gente? Valeu!